Seja muito bem-vindo para mais este vídeo aqui no canal Você Família Educadora. Eu espero que esta aula de hoje, este vídeo possa acrescentar muito na sua vida. Afinal, eu trouxe para vocês 10 motivos para que você comece a leitura na sua casa para o seu filho ainda hoje. Eu tenho certeza que esse tema ele é transformador, assim como transformou a minha casa, transformou a educação do meu filho. Eu trouxe esses 10 motivos baseados na nossa realidade, baseado naquilo que eu observo diariamente, naquilo que eu já colho como fruto nesses 2 anos que eu iniciei o hábito da leitura. Antes da gente começar a falar desse tema, eu te convido a deixar uma curtida aqui. Deixa sua curtida aqui no canal para que o YouTube entregue e fala, paz, vão assistir esse conteúdo porque realmente ele é bom e as pessoas têm gostado. Você pode ajudar apenas curtindo e se inscrevendo no canal. Quando você se inscreve, você recebe toda semana uma notificação quando sair vídeo novo. Nós temos toda semana vídeos que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida, na educação dos seus filhos, porque este é o propósito. Compartilhar com vocês, transbordar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos testemunhados, tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas que não pode ficar só para nós, né? Por isso que eu tenho tanto amor em compartilhar com vocês aqui através deste canal. Antes de eu dar os 10 motivos para você, eu quero desde já deixar claro que eu entendo uma coisa. Muitos pais não têm o hábito de leitura e não desenvolvem o hábito de leitura nos seus filhos porque eles próprios não tiveram este hábito, não foi desenvolvido isso neles, não foi despertada essa necessidade. Se este é seu caso como pai, mãe, educador, se este é seu caso como mãe que se preocupa com o futuro do seu filho, desde já eu digo para você, não é porque você não teve, não é porque você não é acostumado, que você tem que deixar de oferecer isso para o seu filho, que você não vai se importar, ou vai achar que, às vezes eu leio e tá tudo bem, às vezes eu leio uma Bíblia infantil, uma historinha para eles, e tá certo. Não, infelizmente tem se invertido hoje. As crianças têm aprendido mais com as telas, com os filmes, do que com os livros, e isso é muito perigoso, afinal, as telas trazem imensos prejuízos como distração, como problema de vista, fora o conteúdo que é nocivo e muitas vezes nós não conseguimos ter o controle total. Já os livros a gente observa o que está entrando e dentro desses 10 motivos que eu vou dar para vocês, pode ter certeza que é totalmente o oposto àquilo que as telas fazem. Então, desde já, se você talvez não tenha o hábito de leitura, de ler para o seu filho ou incentivar a leitura para ele, você precisa começar por você, mãe. Você precisa entender como é importante. Você precisa também começar a ler. Não vai adiantar o seu filho crescer e você ficar exigindo, vai ler, é bom que você leia, vai ler livro, se ele não tiver esse hábito na casa dele. Afinal, educação é uma atmosfera. Os exemplos educam muito mais do que as próprias palavras. Então, eu aconselho você desde já, mãe, pai, educador, que vocês possam também se transformar num leitor assíduo, independente do gênero de leitura que você gosta, apenas comece a ler. Você vai ver como vai melhorar para você e desde já crie o hábito de ler para o seu filho. A segunda motivação que muitos pais não leem, que eu compreendo também já foi a minha realidade, é a falta de investimento financeiro, de tempo em livros para crianças. Nós gastamos com tantas coisas, muitos pais compram brinquedos caros para as crianças e um livro de um feirão que custa R$10, um livro que poderia comprar por 20, até 50, aqueles livros mais robustos, de capa dura, maiores, né? Nós não achamos importantes ou damos esporadicamente, uma vez ou outra. Não temos um espaço físico, não investimos um lugar na casa para deixar exposto esse livro para a criança poder degustar a hora que ela quiser, ela poder ter acesso, não ficar algo assim inacessível para ela. Então nós realmente não investimos nisso porque pelo primeiro motivo de nós não fomos acostumados dessa maneira, não acharmos que é necessário. Mas se você está aqui neste vídeo, eu tenho certeza que as escamas dos seus olhos vão cair, você vai compreender um pouco mais. E eu espero que ao fim desse vídeo você possa estar um pouco mais consciente dessa importância e você realmente comece ainda hoje a ler para o seu filho. E a terceira coisa, antes da gente falar dos 10 motivos que eu quero dizer para você. Talvez você não tenha o hábito de ir na biblioteca, eu chamo de bibliotecar.
Se você é uma pessoa que não tem tantas condições financeiras de estar investindo em livro e fazer um espaço na sua casa com vários livros, você não tem espaço para ter nem que seja uma mini biblioteca, ou não tem condições financeiras mesmo, e está tudo bem. Eu realmente sei que tem gente que não tem nenhuma condição financeira de investir num livro. Às vezes, né? Porque tem livro também até de R$ 2, enfim. Isso é prioridades. Mas a biblioteca, você tendo o recurso financeiro para adquirir livros ou não, ela é algo muito importante. Porque, além de ser um passeio totalmente educativo para o seu filho, ele ter acesso àquele tanto de livro, o cheiro dos livros, a organização dos livros, isso faz com que a mente dele associe melhor, se familiarize a ponto dele gostar de estar ali, a ponto dele ter interesse em buscar uma leitura que lhe agrade. Então, desenvolva também o hábito de bibliotecar, porque eu tenho certeza que seus filhos vão gostar, vai ser um passeio a mais na família e vão ser memórias afetivas importantíssimas. Eles vão crescer e vão sempre lembrar. Lembra, mamãe, quando nós íamos na biblioteca municipal? Talvez você mora no interior e só tem biblioteca municipal na capital. Se programe, vá uma vez ao mês, não sei, 2 vezes no ano, mas vá a uma biblioteca com seu filho. Desenvolva este hábito também de bibliotecar. Bom, dadas essas 3 motivações que talvez você ainda não começou e você não tem o hábito aí na sua casa, eu quero começar falando então dos 10 motivos para você começar a ler ainda hoje para o seu filho. O primeiro motivo, eu fiz uma colinha aqui, claro, porque são 10 motivos, né? E como eu escrevi com as minhas próprias palavras aquilo que eu acredito que eu tive resultado em casa, eu deixei uma colinha bem aqui embaixo para eu não esquecer e não pular todos esses 10 motivos de extrema importância. E qual é a ideia desses 10 motivos, Camila? É gerar consciência em você. Se eu dando esses 10 motivos e você não começar a ler para o seu filho, tem algo de errado aí. Será que você realmente quer ser um pai intencional? Será que você realmente quer ser uma mãe de colher frutos maravilhosos lá na frente? Esse trabalho não é da escola, esse trabalho não é de um cursinho de literatura que você possa pagar para ele. Este trabalho é nosso como pais e o quanto antes possível, desde a barriga. É isso mesmo. É muito importante você fazer leitura em voz alta para ela e depois, conforme ela cresce, ela vai sendo alfabetizada e depois que ela já estiver lendo fluentemente, ela ter acesso a esses livros para ela ler de forma livre, né? Reler, ler quantas vezes ela quiser. Bom, a primeira motivação é o fortalecimento do vínculo entre o leitor e o ouvinte. Então, quando você lê para o seu filho, o vínculo fica muito forte. Afinal, é um momento, pensa que seu filho está no seu colo, ou que ele pode estar brincando, não necessariamente ele precisa estar atento, tipo, olhando para você, não. Ele pode estar desenhando, pintando e você lendo para ele. O cérebro do seu filho reconhece a sua voz. Desde a barriga você já conversa, então quando você lê para o seu filho, você ativa um lado do cérebro dele muito especial. Então a leitura ela tem um gosto diferente quando a mãe faz essa leitura em voz alta para a criança. E este vínculo cria também, se ele for ouvir, por exemplo, de um avô, de um professor, de alguém, quem for que ler para o seu filho, vai criar um vínculo fortíssimo. Nunca mais vai sair da memória a voz daquela pessoa lendo para ela. E tem histórias que vão ficar tão marcantes que ele vai lembrar daquela voz que leu aquela história marcante para ele. E eu quero que essa voz marcante seja minha. Eu espero que você queira também que essa voz marcante seja a sua voz. Nós precisamos criar vínculo, momentos, oportunidades de conexão com nossos filhos. E o momento de leitura é este momento. Se você tem mais de um filho, sentem todos ao redor do sofá, criem um hábito de todos os dias é a hora da leitura, não importa se é de manhã, tarde ou noite, um pouquinho de manhã, um pouco de tarde. Não tenha medo de ler livros longos para os seus filhos, ok? Anota essa dica aí, não tenha medo de ler capítulos longos. Talvez você fale, nossa, mas ele não está entendendo. Leia mesmo assim. Ali algo está desenvolvendo dentro dele que você nem imagina, você nem passou pela sua mente. Então, crie esse hábito, desenvolva o hábito de leitura aí na sua casa para que você fortaleça o vínculo entre você e o seu filho. A segunda motivação é o estímulo da curiosidade sobre o assunto lido. Então, eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Tem um livro aqui que o Isaac ganhou da amiguinha dele, Descubra as Borboletas.
Nós estávamos lendo este livro e o Isaac desenvolveu uma curiosidade imensa pela metamorfose, né, pelo processo da borboleta, né, as fases da borboleta. E baseado neste livro, nós pegamos nossa primeira lagartinha, colocamos num borboletário, vimos o processo da pupa, vimos ela abrindo as asas. Foi lindo, foi uma experiência muito marcante. Mas porque ele leu esse livro, ele começou a desenvolver o interesse sobre aquele assunto lido. Talvez você vai ler um livro sobre astronomia, sobre as estrelas, e o seu filho vai começar a desenvolver um interesse pelo planeta, pela toda a constelação. Então você desperta algo nele através da leitura. Você começa a conhecer os gostos pessoais do seu filho. Ah, essa leitura ele não se interessa muito, mas quando eu leio sobre isso, ele gosta, então eu vou procurar mais livros desse gênero. Sabe? Então, você começa a despertar no seu filho algo que está ali adormecido dentro dele, quietinho, mas através da leitura isso vai aguçando. Então, isso é muito especial. Você vê o seu filho tendo interesse sobre algo a partir da leitura que você fez para ele. O terceiro motivo para você ler para o seu filho é: a leitura alimenta a imaginação. Sempre que nós vamos ler, as histórias principalmente era uma vez, um dia, num lugar tão distante, e a criança ela leva o pensamento dela para este lugar tão distante. Ela leva para esse era uma vez. Ela vive, ela consegue recriar na mente dela essa história de faz de conta. E eu vejo diversas vezes o Isaac brincando com os amigos dele, ele fala assim: olha, faz de conta que você era isso, isso, isso. A imaginação da criança está fluindo. A imaginação da criança está fluindo, isso traz muita criatividade. Isso traz muitos resultados positivos no desenvolvimento dela. Então, não tenha na sua biblioteca só livrinhos infantizinhos, aquelas histórias bíblicas, aqueles livros fast food, sabe? Jonas da barriga do peixe, que tem 4. Tem uns aqui fast food que eu já mostrei para vocês no vídeo passado, né? Esses livrinhos aqui de 4 folhinhas, não. Mas tenha diversos livros que vai fazer soltar a imaginação. Não tenha medo de contar contos de fada para o seu filho. Não tenha medo. É muito importante, desenvolve muito a imaginação dele. Se ele souber o que é verdade, ele nunca será enganado pelo que não é. Ele vai conseguir fazer essa distinção, o que era uma vez, o que era uma imaginação e o que é real, porque você também não deixou de ensinar o que é verdadeiro. A quarta motivação para você começar a ler hoje para o seu filho é que desenvolve atenção e concentração. Lembra que eu falei para vocês no início desse vídeo que as telas elas fazem seus filhos ficarem distraídos? Pois bem, eu aprendi isso na prática. A gente tem há um tempo começado a rotina ou então criar um hábito de 0 telas em casa. Então toda a agenda do dia não inclui tanto tempos vagos para ele ficar na tela. Porque ao acordar, nós temos a nossa rotina do café da manhã, arrumar o quarto, trocar de roupa, e depois do café da manhã a gente poder, depois da arrumação, a gente já estar na mesa para fazer o nosso devocional em família, fazer um louvor, começar a estudar. A gente termina perto da hora do almoço, então ele almoça, depois a gente sai na natureza, e aí ele tem o cochilo da tarde, depois a gente tira um tempo para sair de novo, para brincar, ou para fazer algo dentro de casa mesmo, e logo já vem a noite, já é tomar banho, e aí a gente vai às vezes por uma célula, ou vai ao mercado, ou vai à quitanda, ou tem alguma a fazer. Então, o que acontece? Sobra pouco tempo para a tela. A gente faz de tudo para ocupar a agenda dele, para que não sobre tempo para a tela. Só que às vezes, mesmo assim, uma vez ou outra eu preciso fazer algo nesse decorrer do tempo, eu não consigo dar atenção para ele, e aí ele fala: mãe, eu posso agora assistir um pouquinho? E eu acabo deixando. E assim, mesmo que seja cronometrado, 20 minutos, e aí quando o celular apita ele tem que desligar. Eu percebo que depois, para retomar a atenção dele numa leitura e num estudo, demora muito mais. Então todo aquele trabalho de concentração que eu tenho feito, quando eu exponho, eu deixo ele se expor um pouco de tela, ele já fica mais avoado. Por quê? Porque hiperestimula, sabe, o ver, toda aquela imagem, aquela tela, aquelas luzes, hiperestimula a mente dele. E na hora da concentração ele tem muita dificuldade. Muitas crianças vão ser diagnosticadas com TDAH. Não porque, mas é porque desenvolveram essa hiperatividade através das telas. E aí isso vai justificar porque a criança não lê bem, porque a criança não vai bem na escola, porque ela tem TDAH. E isso vai deixando, isso vai passando, como se o diagnóstico ele fizesse o quê?
ele suprisse não é a palavra, como se o diagnóstico ele justificasse a falta de atenção, justificasse a falta de conhecimento, de desenvolvimento daquela criança, quando a gente sabe o que está por trás disso. Já a leitura dos livros faz totalmente o oposto. Ela desenvolve a atenção e concentração. Pode ser que no início a criança, pode ser não, normalmente no início a gente oferece livros muito coloridos para prender a atenção dele ali, sabe? Ele tá vendo todas as imagens, não tem aquela luz toda. Depois, conforme a criança vai crescendo, vai evoluindo, ela nem precisa mais de desenhos ilustrados, porque ela já aprendeu a desenvolver o gosto pelo texto, pela escrita, e na medida que ela lê, ela começa a imaginar, aquilo se passa na mente dela. Quanto mais completa é a leitura, quanto mais detalhes, ela abriu a porta e sentiu um cheiro de um pão quentinho e parece que você lendo, você já sente o cheiro do pão quentinho no nariz, porque é isso assim que o nosso cérebro funciona quando ele é estimulado. E a leitura pode trazer todas essas sensações, que vai desenvolver atenção e concentração na leitura. Então é importante também a gente comprar bons livros, livros interessantes, para não ser maçante, né? Eu vou falar aqui para vocês sobre 3 livros, aguarda um pouquinho que eu vou dar dica de 3 livros para vocês, fora outros livros. A quinta coisa, já chegamos na metade. Então, a primeira, fortalece a relação quem lê. Segundo motivo, estimula a curiosidade. Terceiro motivo, alimenta a imaginação. Quarto motivo, desenvolve atenção e concentração. E quinto motivo, melhora o vocabulário, memória e raciocínio. Por quê? Eu já contei isso em outro vídeo que eu fiz para vocês, que a gente estava lendo um livro, e ele falava uma palavra assim que eu nunca imaginei que ele poderia ter contato, e passou a fazer parte da rotina dele aquela palavra, sabe? Porque a gente ouve, às vezes elas são palavras difíceis, palavras de origem grega, e a gente vai pesquisar e a gente fala, nossa, que legal o significado dessa palavra. E a gente começa a compreender outras línguas, enfim, aumentar muito o vocabulário. De tanto seu filho ouvir você lendo, ele vai começar a repetir aquelas palavras. Ele vai começar a encaixar, às vezes, até a palavra fora de contexto, né? Mas é porque ele ouviu, tá fresco na memória dele e vai começar a fazer parte do vocabulário. Também da memória, sabe? Quando acontece algo, eu já vi isso naquele livro. Olha, mamãe, também aconteceu isso naquele livro que nós lemos, aquele livro que você leu para mim. Eu raciocínio, sabe? Essa ideia de raciocinar, de ligar as informações. Então, isso é muito importante. É muito verdade. Eu vejo isso no Isaac, eu vejo isso nas outras crianças que têm o hábito de leitura, como aumenta o vocabulário, como eles falam melhor, como eles falam palavras assim mais elaboradas, mais raciocinada, tudo por conta da leitura. Isso porque o Isaac tem 6 anos e faz em média 2 anos que eu desenvolvi o hábito da leitura todos os dias com ele. Então já é um bom tempo, 2 anos, né? Imagine daqui 10 anos que eu vou estar, se Deus permitir, continuar lendo para ele. Com certeza o vocabulário dele vai estar num nível maior, num nível melhor. E se você é mãe educadora, se você é uma mãe intencional e deseja isso para o seu filho, então é um motivo a mais para você começar a leitura ainda hoje para ele. Sexto motivo, gente, descobre sentimentos e ajuda a lidar com eles. Quando nós estamos falando de um personagem, sabe, talvez ele pode, eu vou até apresentar isso daqui para vocês, sobre aproveitar que descobre sentimentos. Esses 3 livros aqui que eu vou mostrar, esse é um livro sobre identidade. Você sabe o quanto Deus ama você? Isso aqui pode aflorar a leitura desse livro, a gente leu várias vezes e continua lendo, aflora nele um sentido de pertencimento. Olha o que Deus já fez por mim. É lindo, sabe? As imagens, é um livro vivo bem bonito, né? Bem colorido, e vai falando assim o quanto Deus nos ama, realmente lindo. Então, um livro desse fortalece, ele ajuda a criança a entender a sua identidade, a se conhecer, a ver como ele é especial. É um livro que eu recomendo que todos tenham. Outro livro, por exemplo, O Pote Vazio. Esse livro é maravilhoso, não é nosso, ó, tá até com a etiquetinha da biblioteca. Olha como tem livros riquíssimos da biblioteca pública. Então, esse livro eu peguei na biblioteca essa semana e fala um livro sobre caráter, sobre honestidade.
Olha o tipo de desenvolvimento, olha o tipo de sentimento, sabe? Aquilo que está sendo desenvolvido dentro dele e como ele vai lidar. Porque, por exemplo, aqui o menino ficou triste, ele chorou porque o pote dele estava vazio, mas depois ele vai ver o porquê que estava vazio e como foi o melhor ele apresentar aquele pote vazio. Então, ele está ouvindo aquilo ali e no interior está fazendo a diferença. Outro livro é esse daqui, ó, Fábulas de Esopo. É muito antigo a Fábula de Esopo e são histórias de moral, sabe? Com lição de moral. Então ele lê bastante, tem bastante histórias aqui e ele lê sempre essa Fábula de Esopo. Então vai ensinar ele a lidar com os sentimentos dele, a começar a conhecer os sentimentos e o livro tem essa capacidade. Muitas mães ficam buscando, como que eu vou ajudar meu filho a ter inteligência emocional? Como que eu vou lidar com as emoções do meu filho? Leia para ele. Leia histórias com intenções, história com moral, história que vai trazer esse aprendizado que ele precisa, tá bom? Sétimo motivo, estimula a criatividade. Quem não quer um filho criativo? Mas pensa, ao criar, se a mente dele está vazia de ideias e vazia de imaginação, como que ele vai ser uma criança criativa? A falta de criatividade atrasa o futuro de muitas pessoas. Agora o livro ele dá recursos, ele dá munição para ele pôr a mão na mente dele, na consciência dele, começar a buscar informações. Eu li isso, eu li aquilo, está tudo armazenado em algum lugar dentro da mente dele, num lugar, uma prateleira muito especial. E ali, quando ele for ousar ser criativo, ele vai absorver daquela prateleira de tantos livros, histórias que ficou marcado ali. Então, se você quer um filho criativo, comece a ler para o seu filho. O oitavo motivo é que ele vai entender a escrita como ele vai expor ideias. Ele começa a perceber, olha, alguém escreveu esse livro, expôs as ideias dela. O seu filho pode ser um próximo escritor. O seu filho pode também entender que ele pode expor as ideias dele através de um livro. Ele pode querer escrever os próprios livros dele. Ou seja, a gente está mostrando um caminho onde se expõem ideias. Você pode expor suas ideias num vídeo do YouTube, mas se você não quiser aparecer num vídeo, você pode escrever também. Você está dando oportunidades do seu filho pôr a voz dele neste mundo. Então ele vai entender que as ideias são expostas através da leitura, através de uma moral, através de uma história, e ele vai também poder desenvolver esse desejo, caso ele opte ser dessa maneira que ele vai expor a voz dele, expor aquilo que ele carrega. Afinal, se você não sabe, o seu filho carrega algo precioso dentro dele, que precisa ser lapidado, uma joia preciosa. E em algum momento ele vai expor, ele precisa mostrar para o que ele veio. E ele vai encontrar diversas ferramentas, e uma delas ele pode encontrar através da leitura que você fez com ele, até enquanto ele cresceu aí, o tempo suficiente que você educou ele na infância, ok? O nono motivo é compartilhar ideias vivas. O que é ideias vivas, Camila? Bom, quando a gente fala de ideias, por exemplo, existem livros que não são ideias vivas, muito pelo contrário. Tem livros que são ideias pacatas, ideias que não vai surtir efeito, pode até surtir um efeito ruim ou não surtir um efeito na vida da criança. Mas um livro com ideias vivas são aquele livro que ele vai poder pôr em ação, que ele vai poder colocar na prática. Então, ele entender essas ideias vivas é muito importante. Então não esqueça, é através dos livros também que ele vai ter o contato com as ideias vivas de escritores que já morreram há muito tempo, que já não existe mais, escritores que foram de outras décadas, outros séculos, mas as ideias continuam vivas porque surtem efeito, porque fazem diferença na nossa vida se colocado em prática. Mexe com algo dentro de nós, acrescenta dentro da nossa mente. Gente, só até aqui já seria tudo suficiente, esses 9 motivos. Mas o 10º, gente, é o mais importante. Afinal, nós não estamos lendo por ler, lendo só para passar tempo, não. Os livros ensinam para ele que existe uma fonte de conhecimento acessível a ele. Os livros são uma importante fonte de conhecimento. E ele vai ter essa concepção também, ideias vivas e uma fonte de conhecimento. Quando ele crescer, tem muitas pessoas que precisam de muitas coisas, precisam de ajuda em certas áreas, precisam de conhecimento, precisam desenvolver. E o lugar que mais tem isso é numa biblioteca.
Mas vai na biblioteca da sua cidade, pergunta se o movimento é muito grande. Você vai estar lá, você vai ver. Agora, se você for num hospital, se você for num posto de saúde, você vai ver que a agenda lá é assim, ó, de pessoas doentes. De pessoas que começou a doença aqui, ó, na mente, psicossomáticas. Por quê? Porque não tinha conhecimento, não tinha um forte intelecto para lidar com aquelas situações e acaba adoecendo. Muitas doenças começam no psicológico, muitas doenças começam com o adoecimento da mente. Então, o melhor remédio de prevenção desde a infância é a fonte de conhecimento, e o livro é uma dessas importantes fontes. Claro que existe a TV, sim, existe a internet, existe muitas outras coisas, mas a fonte mais antiga de conhecimento são os livros. Afinal, nós vemos através da Bíblia quantos mil anos, né, foi deixado para nós o livro mais de sabedoria, o livro mais lido e adquirido no mundo todo. Então é através de um livro. Isso já aqui fecha os 10 motivos para o qual você tem que começar a ler para o seu filho, para o qual você tem que começar a desenvolver nele o gosto, o hábito pela leitura. Começa por você, mãe, não se esqueça. Começa por você, mãe, começa por você, pai. Começa desenvolvendo o hábito na casa e vai transbordando na vida da criança. Não ligue se o seu filho começar a ser chamado de intelectual. Infelizmente, as pessoas acham mais normal uma criança no celular do que uma criança lendo o livro. Mas mostre para ela o valor daquilo ali, porque a contracultura vai contra a cultura atual, mas nós somos chamados para isso, para andar na contramão. Enquanto todo mundo fica viciado numa tela, às vezes vendo tanta coisa lixo, tanta coisa sem importância, né? Alguns aplicativos tão desnecessários, mas nossos filhos estão buscando uma fonte de conhecimento, estão tendo contato com ideias vivas, estão desenvolvendo toda a atenção, memória e tudo isso que nós falamos aqui. Se você é uma mãe intencional, se você está aqui para pôr o seu filho em pauta, você compreende a importância disso e vai começar ainda hoje, lendo um livro para o seu filho dormir, lendo um livro de manhã, lendo um livro de tarde, andando com o livro na bolsa, tendo o livro nos carros. Afinal, você precisa ser intencional quanto a isso. Não faça apenas quando dá, sabe? Não investe quando sobra. Faça um propósito, todo mês eu vou adquirir tantos livros, eu vou na biblioteca, eu vou pegar tantos livros por semana emprestado, e eu tenho certeza que você vai ver a transformação dos seus filhos, do comportamento. Escolha livros com virtudes, escolha livro com moral, não deixe entrar qualquer livro de feitiçaria, livros que não vai acrescentar em nada na vida dos seus filhos, seja seletivo. Passe pelo seu filtro primeiro, depois você traz para casa, depois você deixa eles terem acesso. Sempre leia primeiro para você poder ficar garantida ali, ficar sossegada de que aquele livro vai trazer bons resultados para a mente e para o coração do seu filho. Espero que você tenha gostado desses 10 motivos para você começar a ler ainda hoje para o seu filho. Se você tem alguma dúvida, você gostaria de alguma coisa, deixe aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer de responder você. Se você gostaria de saber quais os livros que eu indico, lá no meu Instagram, no Linktree da minha bio, tem escrito lá indicações de livros. Eu coloco vários lá, livros que eu já li, livros que eu recebi indicações, que estão na minha lista de desejos, já estão lá. Você também consegue acessar para você ter um norte por onde começar a fazer a mini biblioteca. Hoje, nosso aqui é só esse tantinho aqui. Tem bastante livro considerado há um tempo atrás. Nós temos muito hábito de emprestar da biblioteca, então nós estamos sempre renovando. Eu também dou muito livro. Às vezes tem um livro legal do Isaac, eu dou para outra criança, depois eu compro de novo. Então, o Isaac está tendo sempre esse rodízio, né? Aqui embaixo são as apostilas dele, né? Mas aqui em cima são os livros que ele tem, que ele está sempre lendo e sempre se divertindo por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não curtiu até agora, não esquece, não saia daqui antes de curtir esse vídeo. E também, se você não se inscreveu, não saia daqui antes de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!